É sintoma de menopausa. Se você, mulher, já está na menopausa, assim como eu, hoje vamos falar de um tema muito pouco falado e muito pouco subdiagnosticado, que é a secura vaginal. Secura vaginal nada mais é do que uma síndrome da menopausa urogenital. Vocês entenderam? Menopausa urogenital. Gente, vocês têm noção da gravidade que é isso? Que eles até fizeram uma síndrome de tantos sintomas que podem acontecer. Isso acontece com o quê? Com uma atrofia da vulva e da vagina, da bexiga e da uretra. Então, toda essa região geniturinária ela fica comprometida. E o que você vai sentir? Ressecamento vaginal, aquela falta de lubrificação, dor na relação, incômodo, peso, tipo um peso no pé da barriga, né? Ou dificuldade para fazer xixi ou fazer xixi demais, a dor para fazer xixi, algum sangramentozinho, principalmente pós-relação sexual, que tem a ver com essa atrofia também. Gente, secura vaginal, essa síndrome geniturinária, ela é uma síndrome extremamente subdiagnosticada. Todo mundo tem vergonha de falar sobre isso, principalmente a geração anterior. Então, se você pega uma pessoa com 65 anos, hoje 70 anos, ela tem muita vergonha de falar que a vagina está ressecada. Só que isso não depende só do paciente. O paciente ele tem essa vergonha de chegar com esse sintoma, por achar que isso aí é muito normal, mas por outro lado, o médico também acaba esquecendo de perguntar isso. Não sei por quê, talvez porque acha que essas mulheres não têm mais relação sexual, né? Então é um tema que tem que ser muito abordado. Por quê? 15% das mulheres na perimenopausa já começam a sentir esse ressecamento vaginal. Mas 70% das mulheres na menopausa vão ter a secura vaginal, toda essa atrofia geniturinária. Não podemos esquecer que 1/3 da nossa vida, se Deus permitir, vamos viver na menopausa. E aí, como que a gente vai fazer? A gente não vai ter mais vida sexual? A gente não pode esquecer que a vida sexual, a qualidade da vida sexual, ela influencia diretamente na nossa qualidade de vida, na qualidade do nosso relacionamento, da qualidade da nossa vida conjugal. Outra coisa importante é que essa atrofia vaginal, gente, ela não vai parar por ali. Ela tende a piorar no decorrer dos anos. Então, quanto mais precoce a gente iniciar um tratamento, melhor a sua qualidade de vida sexual. E o que sentimos? Primeiro, aquele ressecamento da vulva, eu falo que ela vai ficando mais feinha, mais murchinha. Por dentro também, então você sente mais dor, mais desconforto no ato sexual, pode ter pequenos sangramentos na relação sexual também. A gente sente muito mais incômodo urinário pós-relação sexual, pós-coito, dor para fazer xixi, infecção urinária de repetição, um peso no baixo ventre. Tudo isso é sintomas da síndrome da menopausa geniturinária. E por que isso acontece? Nesse período da queda abrupta dos hormônios, a vagina e a parte geniturinária, ela vai perder ali tanto a lubrificação, porque as glândulas que lubrificam diminui o fluxo sanguíneo também, o que faz com que a nossa produção de colágeno fique ruim, essa elasticidade se perde, a vagina ela vai ficando mais ressecada e encurtada, né? E essa mudança na mucosa acaba alterando muito o pH. Então, aquele corrimento que a gente tem quando a gente está menstruando normalmente muda. Então, ele não é tão clarinho como ele era. Ele passa a ficar um corrimento muito mais amarelado, mais espesso, né? Então, às vezes, não é nem que você tá com uma bactéria, uma coisa tão patológica, mas é que a sua microbiota vaginal foi alterada. O que piora essa situação realmente é a perda precoce do estrogênio, então uma menopausa precoce. Só que às vezes você ainda nem entrou na menopausa, mas aí tem um ressecamento vaginal. Quando isso pode acontecer?
num pós-parto, no uso crônico de anticoncepcional, no uso de antidepressivos. Então, são algumas situações fora da menopausa que isso pode acontecer, mas ela é muito pontual e ela volta. Na menopausa, a tendência é só de pior, ela só vai piorar. Por isso a importância do tratamento precoce. O que podemos fazer? São duas coisas diferentes. Se a gente quer só ali para o ato sexual, o uso do lubrificante ele é muito bem-vindo. Agora, se a gente quer uma melhora, a gente precisa estar fazendo outras coisas. O uso contínuo dos hidratantes vaginais, as pessoas confundem muito o hidratante vaginal do lubrificante. O hidratante, você vai estar usando ele pelo menos 3 vezes na semana. Não no ato sexual, mas em algum outro horário, antes de dormir, enfim. Já o lubrificante, você vai estar sendo usado no ato sexual. Qual o tratamento padrão ouro? Realmente é o uso do hormônio. Então isso aí é um consenso muito grande que o uso do hormônio vaginal ele tem um efeito muito bom nesses receptores, principalmente se é uma menopausa, se tem pouco tempo de menopausa. Quanto mais tempo de menopausa, a gente sabe que esses receptores diminuem e a gente não consegue melhorar esse trofismo mais. Quanto aos hormônios, nós podemos usar o estrogênio vaginal, tanto na fórmula de óvulo, um comprimidinho para quem não quer ficar com aquele creminho escorrendo, incomodando, ou o creme para quem preferir. Mas também existe o uso que a gente pode estar usando dos androgênios via vaginal. Isso a gente vê muito quando tem uma queixa associada de perda de urina, né? O sintoma urinário junto. Então, tanto a testosterona quanto a prasterona, que é um análogo aí do DEA, pode ser usado via vaginal também. Temos uma outra opção que é a terapia de reposição hormonal. Então, os grandes estudos eles falam hoje dos hormônios bioidênticos, dos hormônios micronizados, né? Que ele vai ser feito de acordo com cada pessoa, a dose mais específica. Isso traz uma segurança maior. E também uma outra terapia que tem sido muito utilizada é o laser vaginal. Então a gente pode ter até uma radiofrequência ou o próprio laser de CO2. Ele estimula muito aquela produção do colágeno vaginal, o que ajuda muito na elasticidade e um pouco na lubrificação. A longevidade urogenital e sexual é parte integrante desse envelhecimento saudável. Então, gente, existe tratamento para a nossa menopausa.